Olá, nós estamos de volta com mais um episódio do Café em Prosa. Hoje o nosso podcast vai lá para Rondônia para a gente falar um pouquinho das qualidades do café robusta produzido lá na região e para conversar com a gente como é que está a situação por lá, a qualidade desse café. A gente convida hoje então o Janderson Dallazen, engenheiro agrônomo da Secretaria de Estado da Agricultura de Rondônia. Seja bem-vindo, Janderson. Olá, Virgínia, muito obrigado pela oportunidade. Olá a todos vocês que estão nos ouvindo. E estamos aqui direto de Rondônia, vamos falar um pouco dos cafés robusta, especificamente dos robustas amazônicos e do potencial de qualidade de bebida desses cafés. Erickson, seja muito bem-vindo a mais um Café em Prosa. Obrigado, Virgínia. Estamos aí então mais uma vez com uma conversa interessante, trazendo assuntos aqui para o nosso Café em Prosa podcast. Esse que é o podcast voltado para o setor de cafés especiais, e hoje a gente vai trazer então esse assunto interessante, né, que são os cafés amazônicos. Janderson, acho que para começar eu gostaria de entender como que foi essa adaptação, né, do café aí na região amazônica, como que foi esse percalço passado para que fosse possível ter esse tipo de produção aí na região. Bom, maravilha. Bom, assim, um pouquinho da história, resumidamente, né, do café aqui na Amazônia. O café que ele chegou aqui no início da colonização do estado, né, por volta de 1960. E uma curiosidade que os primeiros cafés que vieram para Rondônia, para a região amazônica, vieram com os colonos, que vieram desbravar a região, e foram cafés arábicas, né, que vieram aí de Minas Gerais, que vieram também do Paraná. E esses cafés foram implantados nas áreas novas e produziam. Só que assim, a produção ela não era tão interessante, até porque na região aqui a altitude é muito baixa, a gente tem áreas de 100, 200 metros de altitude. Então, assim, um dos principais problemas era que a colheita era muito antecipada e chovia muito na época, então eles tiveram um pouco de dificuldade. Depois, na década de 70, 80, os imigrantes, principalmente capixaba, trouxeram para cá espécies, né, canéfora, e aí começou a disseminar aqui o café Conilon. E junto a isso, a Embrapa fez um trabalho e trouxe do Instituto Agronômico de Campinas variedade robusta. E aí, hoje, o campo em Rondônia, a gente praticamente não tem mais arábica, 98, 99% do café é coffea canéfora, né, das espécies Conilon e robusta. E esses cafés, eles cruzam entre si, e o que predomina aqui na região amazônica são a espécie coffea canéfora, é um híbrido entre as variedades Conilon e robusta. E por conta desse trabalho e características aqui da nossa região, nós denominamos esse café como robusto amazônico. Janderson, quando que a produção local percebeu que esse café ele tinha muita qualidade e era diferenciado? Como é que foi essa transição? Então, nós tivemos assim, importantes atores nesse processo, né? Alguns pesquisadores, desde a década de 80, 90, que começaram a perceber o potencial. Alguns técnicos da Emater também, que fizeram alguns treinamentos e chegava que eles viam que esse café tinha um potencial diferente para a qualidade. Mas isso ficou um pouco adormecido, porque se investiu muito nos últimos anos em aumentar a produtividade. Então, nós fizemos uma mudança aí do café produzido seminalmente, né, para o café clonal. Então, hoje predominam as lavouras de cafés clonais no estado de alta produtividade. Então, assim, sempre se trabalhou nessa linha. E aí, nós tivemos aí um ponto de virada, né, para a qualidade do café, que no ano de 2016, o governo do estado, junto com a Câmara Setorial do Café, que reúne aí todos os elos da cafeicultura de Rondônia, né, organizou o primeiro concurso de qualidade e sustentabilidade do café de Rondônia, que nós chamamos de Concafé. Então, esse, sem dúvida, foi o evento que realmente mudou a história do café de qualidade aqui da região, principalmente de Rondônia. Então, através do Concafé, nós conseguimos avaliar cafés do estado todo e perceber que eles tinham uma qualidade agregada a ele, que tinha um potencial para qualidade. Então, isso foi revelado em 2016, e aí em 2017, 2018, nós já começamos a participar de importantes concursos, como o Coffee of the Year, da Semana Internacional do Café, e ganhar destaque. Ficamos aí em segundo lugar, como o segundo melhor canéfora do Brasil. Então, assim, temos um potencial. A gente não sabia, mas temos. E aí começamos um trabalho realmente de incentivo. Então, desde então, né, daí para frente evoluímos,
já temos hoje, o Concafé já é, em 2020, o maior concurso de café robusta, né, da espécie Coffea canephora do Brasil, e crescendo muito o perfil desses produtores. Porque, assim, eles têm um café com uma genética muito boa, os cafeicultores. Só que o que precisava melhorar, e ainda precisa, mas já está acontecendo, são as práticas de colheita e pós-colheita, né, para realmente ele evidenciar essa qualidade. Isso está acontecendo. E hoje nós estamos avaliando, e eu sou um Kill Robusta Grader, um provador de cafés robustas, né? E a gente avalia e percebe o potencial e a qualidade que nós temos. Hoje, assim, é muito comum nós encontrarmos aqui cafés aí com 88, 89 pontos. Isso, há tempos atrás, era uma coisa assim que não se imaginava em cafés da espécie Coffea canephora, né? Que era utilizado basicamente para blend, para mistura, para baratear o custo. Então, hoje a gente tem café Coffea canephora, Conilon robusta especial, né, com seus atributos, com as suas características, mais especial. Então, assim, estamos mais ou menos nesse caminho. Interessante. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre o manejo que vocês realizam aí. Como você falou, né, vocês estão numa região que não tem tanta altitude e muita umidade. Eu gostaria de saber, principalmente com relação ao manejo de fungos, né? Pelas características aí da região, vocês devem ter tido essa preocupação com esse fator, né? O fator umidade que favorece os fungos. E por estar numa região próxima de floresta, matas e tudo mais, quais foram as preocupações com relação a outras pragas e doenças? Como que foi a adaptação desses manejos aí na região? Bom, primeiro que o café, o Coffea canephora, ele já vem de uma origem, né, de uma região com clima e com precipitação semelhantes, né? Então, assim, ele vai muito bem aqui nas nossas condições de altitude, de precipitação. Rondônia, para ter base, chove em torno de 2.200 milímetros por ano, então chove muito, né? E, assim, a temperatura é uma temperatura, em geral, uma temperatura alta, temperatura média alta, e esse café ele se desenvolve muito bem nessas condições. Em geral, na agricultura em geral, nós temos várias culturas que têm problemas aí com pragas e doenças que são potencializadas nessas regiões de climas quente e úmido. Mas no caso do café, a gente tem sim, né, algumas doenças que estão aí presentes, né, doenças comuns na cafeicultura, desde do viveiro, né, como a cercosporiose e por aí vai. Mas, assim, ferrugem, por exemplo, que é a principal doença do cafeeiro, ela não é um problema tão evidente aqui para a gente. Por quê? No decorrer desse processo de seleção de materiais, de produção, já foram também sendo selecionados plantas que tivessem adaptabilidade a essas condições e uma certa tolerância a essas doenças. Então, seguramente a gente produz um café em Rondônia com pouquíssima utilização de produtos de agroquímicos, inclusive de fungicidas e de inseticidas. Porque, primeiro que o perfil do nosso produtor é de agricultor familiar, pequeno. Pra você ter base, a média aí é de 4 hectares por família no estado, né? Então, assim, são em torno aí de 20 mil famílias que trabalham café, mas em áreas muito pequenas. Então, o manejo que eles fazem é um manejo simples, né? É um manejo mais com práticas alternativas e tal. Então, a gente acaba que não sendo um problema a questão das pragas e das doenças. Existem, mas alguns fazem algumas medidas de controle químico, mas em geral se consegue controlar elas alternativamente. Então não tem sido problema, porque o café já tem uma certa adaptação a essas condições aqui. Janderson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o estilo desse café. O que difere o café robusta de qualidade dos demais cafés, tipo arábica, por exemplo? O que a gente sente ao experimentar o café robusta amazônico? Bom, são duas espécies, né? O Coffea canephora, que origina as variedades Conilon e robusta, para ficar claro, e o café arábica. O Coffea arábica, que tem as suas variedades, como Catuaí, Mundo Novo e por aí vai. Mas vamos lá. São cafés com bebidas distintas, diferentes. E não é nem interessante que a gente compare uma com a outra. Por quê? Porque cada uma tem seu perfil sensorial. E, assim, o consumidor, em geral, ele foi adaptado a entender que a qualidade vinha do café arábica.
que o café robusta, café conilon, ele era um café que não dava qualidade. Isso, na verdade, isso é uma inverdade, porque, na verdade, sim, não se trabalhava o café robusta para qualidade. Simplesmente colhia, colocava em secador com alta temperatura, estragava o café com muitos defeitos, e aí, realmente, esse café ele não dá bebida. Mas se você fizer isso com a arábica também, você não vai ter bebida de qualidade. A partir do momento que você tem um bom manejo, uma boa colheita, uma pós-colheita bem feita, a gente tem qualidade tanto no arábica quanto no robusto. Agora, como você perguntou, do perfil sensorial deles, nós temos características bem distintas, são cafés completamente diferentes. Por exemplo, o arábica, ele tem menos cafeína do que o robusta, então a característica já é um pouco diferente. O robusta tem praticamente o dobro de cafeína que o arábica. Então as diferenças elas vão desde a constituição química. E na xícara é uma coisa que fica bem evidente que, em geral, o robusta ele é mais encorpado, né, do que o arábica. O arábica é mais suave, certo? E do ponto de atributos, enquanto que naturalmente o arábica ele tem notas às vezes florais, frutadas, o robusta ele tem notas achocolatadas, castanha. Então assim, são perfis diferentes. Mas quando a gente trabalha pós-colheita, e existem várias técnicas que se utilizam hoje em dia, uma delas, por exemplo, é a fermentação. Quando esses cafés são colocados a fermentar, isso tanto arábica quanto robusta, a gente consegue dar uma melhorada nesse perfil sensorial, com os micro-organismos que trabalham isso, né? Com reações bioquímicas que acontecem, e a gente tem hoje conseguido cafés robustas com características sensoriais aí, florais, frutadas, complexas, né, com especiarias, coisas assim surpreendentes. Então, assim, é o manejo mesmo de colheita e pós-colheita que dá essa diferença. E, assim, continuam sendo bebidas distintas, mas que agradam paladares diferentes também. Então, assim, há quem prefira a suavidade, a leveza do arábica, e há quem prefira essa intensidade do robusta. E o blend dos dois, ele também se complementa, e aí já vira um outro café. A mistura dos dois vira um outro café. E daí ele pode ter um café mais encorpado, com as características do robusta, e ao mesmo tempo com toques mais florais, frutados do arábica. Então, assim, são cafés distintos, mas que podem em algum momento se complementar. E é muito legal conhecer o perfil de cada um para atender a exigência do cliente. Então, hoje nós estamos nessa fase, assim, descrevendo o perfil dos nossos robustas e para atender o que o cliente exige, o que o cliente quer. E é bem legal isso. Mas a gente até fala, né, tem um pesquisador aqui de Rondônia, da Embrapa, que já é bem conhecido, é o Henrique, amigo nosso, ele até fala assim que arábica é bossa nova, né, e robusta é rock and roll. São dois estilos de músicas completamente diferentes, mas os dois são bons estilos musicais. Há quem goste mais de um, há quem goste mais do outro, e há quem curta os dois estilos da mesma forma. E assim é café arábica e café robusta. São estilos diferentes, mas que os dois são bons e os dois têm seu potencial. E a gente vê, né, que os estados mais tradicionais, por exemplo, Minas Gerais, Espírito Santo, né, eles têm um avanço relacionado aí com suas denominações de origem, que inclusive auxiliam na inserção desses produtos no mercado, né, no posicionamento desses produtos no mercado interno e até no mercado externo. Como é que vocês, né, em Rondônia, estão trabalhando esses conceitos de denominação de origem? Como é que vocês estão posicionando esses cafés aí no mercado? Então, assim, o consumidor, na verdade, ele está cada vez mais exigente, né, em saber como esse café foi produzido, qual é a origem, quais são as práticas de manejo que foram adotadas, se ele é um café sustentável, que não tem ligado a ele trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão. Então, tudo isso é importante, né? E isso vem expresso no rótulo hoje dos cafés, né? A terceira onda do café trouxe isso, né? Conhecer a origem, a rastreabilidade dos cafés. E a identificação geográfica, ela possibilita isso, né? Ela é mais um selo que agrega aí tanto qualidade como essa possibilidade de rastreio dos cafés. No caso do arábica, nós temos várias identificações geográficas já registradas, né? Principalmente aí em Minas Gerais, em São Paulo também. E assim, no caso do café canéfero, do robusta, nós não temos nenhuma identificação ainda registrada. Por quê? Porque até muito pouco tempo não se falava que café robusta era café que poderia dar bebida de qualidade, bebida especial. Isso é um trabalho recente,
porque, como eu já havia falado, nunca se trabalhou a questão do manejo pós-colheita bem feito desse café. Ele era visto como café de mistura. Mas aí, Rondônia ela vem saindo na frente, né? Porque nós começamos um processo, estamos já a 90% aí, a fase de finalizar um processo com uma identificação geográfica por denominação de origem para os cafés robustas amazônicos. Então, essa será a primeira identificação geográfica de cafés da espécie Coffea canephora sustentável do mundo. Então, assim, é um processo que está internalizado no INPI, né, sobre análise, já passou por várias fases. A região aqui de Rondônia vai se chamar Matas de Rondônia. É uma região que compreende aí 15 municípios da região central do estado de Rondônia, região que produz aí em torno de 80% do café do estado. E o produto originário dessa região é denominado Robustas Amazônicos. Robustas Amazônicos, por características, né, pelas condições de terroir da região, né, da região amazônica, pelo seu clima, solo, pelas pessoas que manejam, e também é um produto que, de tudo que nós vimos provando e estudando na literatura, não tem nenhum outro café, nenhuma outra região, né, que tenha características sensoriais idênticas às nossas. Por isso, ele vai ser uma identificação geográfica por denominação de origem. Então, isso está caminhado e a gente acredita que esse ano ainda nós já teremos aí a autorização do INPI para utilizar o selo do Matas de Rondônia aqui para os nossos cafés. Então, assim, é um avanço para o estado e tenho certeza que vai despertar em outras regiões também o entusiasmo para trabalhar isso também no Coffea canephora no Brasil. Janderson, falando um pouquinho agora da safra, Rondônia já terminou a colheita, já começa a se preparar agora para essa próxima produção. O mercado tinha uma expectativa muito grande para essa safra do Brasil de modo geral, por ser, além de uma safra grande, volumosa, uma safra também de qualidade. Esse café que vai começar a entrar agora no mercado, a gente pode contar que ele também tem mais qualidade do que as demais safras para o Robusta amazônico? Sim, aqui em Rondônia nós tivemos uma safra recorde, finalizando agora, né? Inclusive estamos colhendo alguns ainda mais tardios. Aqui nós temos os super tardios. Nossa colheita ela começou em abril, oficialmente, dia 10 de abril, e aí ela é escalonada de acordo com a maturação dos cafés. Os super tardios finalizaram a maturação agora, recentemente, então praticamente nós colhemos aí já 98%, 90% do café do estado. E assim, tivemos uma produção aí de em torno de 2,3 milhões de sacas de café. E pelas análises e pelas amostras que a gente recebeu desses cafés, evoluiu muito a qualidade, né? E a gente conversa com os traders, com os compradores, e a gente sente também que eles fazem a mesma avaliação, né? Inclusive, uma coisa que mudou nos últimos 2 anos aqui em Rondônia é que os compradores eles estão valorizando qualidade, né? Isso era uma coisa que não existia no mundo do café robusto aqui. Então, assim, existe um diferencial já por tipo, né? Então, café tipo 2, 3, 4, ele tem um valor agregado aí por saca. Café tipo 6, tipo 7, um outro valor. E o café acima disso, o café commodity, ele vem no preço comercial de mercado normal. E aí, produtores que fazem, por exemplo, o cereja descascado, que até pouco tempo não existia aqui, mas hoje ele já tem aí um super valor agregado na saca. Então, por conta de tudo isso, a gente avalia que sim, que melhorou a qualidade muito já dos nossos cafés, né? E isso já está disponível. E agora, em outubro, nós teremos o resultado do concurso de Rondônia. Nós estamos esperando agora, as inscrições elas finalizam no dia 21 de agosto, certo? É um evento organizado pela Secretaria de Estado da Agricultura, que eu estou à frente desde 2016, e a gente está na expectativa que nós teremos aí o maior número de amostras de cafés especiais da história aqui. Então, assim, é um crescimento absurdo, né? A gente tem provado cafés incríveis, na expectativa, inclusive, de termos aqui em Rondônia um café com acima de 90 pontos, robusta. Então, assim, a gente vai conhecer isso em breve e espero que a gente possa dar essa notícia para vocês também, sobre esses robustos incríveis que a gente está conseguindo aqui com o trabalho dos cafeicultores de Rondônia. Eu acho importante a gente ressaltar isso que você está trazendo, que a gente teve acho que uns 2 ou 3 entrevistados
que eles chegaram aí para Rondônia e eles relataram, né, que fizeram alguns estudos, né, sobre os cafés amazônicos, e eles trouxeram um grande protagonismo, eles perceberam o grande protagonismo dos cafeicultores de Rondônia, né? Inclusive em comunidades indígenas, comunidades da região, né? E isso que você está falando é exatamente relacionado a isso, né? Esse protagonismo do cafeicultor aí do estado. Como é que você vê, né, esse protagonismo desses cafeicultores, né? Como é que vocês estão trabalhando aí com essa peça fundamental, né, que são os produtores aí do estado? Olha, muito legal essa oportunidade para a gente poder ressaltar isso, a importância do cafeicultor de Rondônia como protagonista de toda a cadeia. Porque assim, nós temos aqui os elos da cadeia do café. Nós temos aqui a Embrapa, que faz um trabalho incrível na cafeicultura, com pesquisa, inclusive já desenvolveu variedades, lançou clones híbridos. Nós temos assistência técnica da Emater, que é muito atuante no estado, um controle de sanidade da Idaron, que é uma agência do estado também que faz um trabalho bem feito, a Secretaria de Agricultura, que coordena com a Câmara Setorial toda a cadeia, e vários outros elos que estão aí trabalhando. Mas quem faz a diferença é o cafeicultor. Foi o cafeicultor, né, que introduziu o café em Rondônia, veio lá na mala, veio junto no processo de colonização do estado. Foi o cafeicultor que, observando outros estados, observando o Espírito Santo principalmente, adaptou aqui e fez os primeiros clones de cafés do estado. Então hoje, embora tenha variedade registrada, mas 80, 90% do café que é produzido em Rondônia são clones desenvolvidos pelos próprios cafeicultores. Então, eles selecionaram as plantas mais produtivas nas lavouras, eles montaram os viveiros, aí registraram certinho seus viveiros, né? É tudo legalizado, e são esses materiais que eles selecionaram que predominam. Então, a gente tem clones aqui, a gente chama por número, por exemplo, 25, 08, são clones que estão em 90% das lavouras do estado, criados por cafeicultores, né? Então, assim, é um protagonismo muito, muito intenso. E são essas pessoas que agora estão levantando a bandeira da qualidade e realmente estão estudando, estão buscando métodos, estão se esforçando para dar visibilidade para esses cafés robustos. Então, assim, é muito legal destacar realmente a importância e o protagonismo desses cafeicultores. E aí nós temos os cafeicultores tradicionais, nós temos os cafeicultores indígenas, nós temos aí duas etnias de indígenas de Rondônia, né, que são os suruís na região de Cacoal, e os tuparis na região, os tuparis junto com os aruás na região de Alta Floresta do Oeste, são comunidades indígenas produzindo café, associando isso à preservação da floresta, em pequenas áreas. Então isso é muito legal. E agora nós também temos os cafés extrativistas, que são cafés que são produzidos aí há mais de 20 anos em áreas de unidades de conservação extrativista. Uma coisa que a gente, às vezes, dá até... como que é possível? Uma unidade de conservação, que é uma terra protegida, né, para a floresta, tendo café. É porque essas pessoas têm direito de explorar 3 hectares cada um. Eles são extrativistas que vivem de seringueira, extraindo o látex, coletando castanha. E como alternativa, nos seus quintais, eles plantaram café lá no passado e até hoje eles colhem. Então são cafés que são produzidos literalmente no meio da floresta. Algumas lavouras fazem parte da floresta já, são cafeiros gigantescos, assim, os cafés robustos gigantescos. Então tudo isso é protagonismo desses cafeicultores que têm diferentes perfis aqui que compõem a cafeicultura de Rondônia. Janderson, falando um pouquinho ainda desse protagonismo do produtor, a gente tem visto aqui também no Café em Prosa que em algumas regiões os mais jovens, os filhos desses cafeicultores, têm se interessado em participar e dar continuidade aos trabalhos. Inclusive, aqui, por exemplo, no sul de Minas Gerais, muitos dos cafés especiais são ideias das mentes mais jovens que conversam com o pai e que o convencem a fazer esse café diferenciado. Como é que é aí na sua região? O jovem, ele também tem esse interesse pela agricultura, ele se destaca, o produtor é mais resistente? Conta um pouquinho pra gente. Bom, assim, a gente tem que ser muito realista. A gente tem um perfil de agricultura que, por algumas questões de oportunidades e principalmente, eu acho que por tecnologias, por mudança, nós tivemos aí
nos últimos anos, um êxodo dos jovens indo para a cidade, em busca de escola, de trabalho, e acabou que o agricultor hoje, a faixa etária dele já é um pouco envelhecida. Eu acho que isso é um pouco perfil até de Brasil, se a gente olhar pelos dados do IBGE. Mas nós temos que destacar casos de sucesso desse protagonismo de jovens. E além dos jovens, eu quero destacar o trabalho das mulheres, porque a mulher, ela está no campo, certo? Mas às vezes ela não é reconhecida, ela fica lá mais na parte, fazendo tudo, né? Ajudando na lavoura, colhendo, trabalhando, cozinhando, passando, mas na hora de aparecer, quem aparece é o marido. Então nós temos um trabalho de valorização dos jovens e das mulheres. Inclusive o concurso de qualidade é uma vitrine disso. O ano passado nós tivemos de 300 famílias participando, nós tivemos aí 50 delas que as amostras vieram no nome das mulheres. E pra gente isso foi muito legal, porque assim, realmente coloca a mulher em evidência. Ela tá lá, ela precisa ser valorizada, porque a terra geralmente é no nome do marido, as notas fiscais de venda no nome do marido, então nada aparece no nome dela. Quando vai viajar, quando vai receber um prêmio, é o marido que vai ao palco, e a gente está incentivando essa mudança. E para uma grata surpresa, o ano passado, 2019, a campeã do nosso concurso estadual foi uma mulher. Foi a primeira vez que uma mulher ganhou o concurso de qualidade de Rondônia, um concurso de qualidade de café robusta. Então isso foi motivo de muita alegria e de valorização. E aí começa a mudar as coisas, sabe? A partir daí a gente tem as mulheres se organizando, nós já temos a presença da IWCA em Rondônia, né, que é a Associação Internacional das Mulheres do Café, e tem o grupo das mulheres do café aqui, e a gente vê que elas estão realmente muito motivadas, né, e mais protagonistas do que nunca. E a mesma coisa com os jovens, né? E aí, assim, para a qualidade, eu vejo realmente que o jovem, ele entende melhor a necessidade da mudança. Porque às vezes o cafeicultor mais de idade, né, ele já tem aquele tradicionalismo de colher, de processar da mesma forma, e é muito difícil você mudar esse paradigma. E aí quando você conversa com o jovem, explica, às vezes o técnico mostra um vídeo para o jovem, né, olha que legal isso aqui que está acontecendo em Minas Gerais, ou tem em outro país, ele se empolga com aquilo, ele vai atrás, ele investiga e ele quer fazer. E a gente tem bons exemplos disso, de propriedades, né, familiares, onde os filhos estão se envolvendo. E nós temos exemplos que o filho viu que isso é um potencial, saiu do emprego que tinha na cidade e voltou para o sítio para ajudar os pais. E aí ele cuida disso, da secagem, do processamento do café, inclusive de agroindústrias, que tem marcas de cafés especiais já. Inclusive nós temos algumas marcas de cafés especiais em Rondônia, como Café Dom Bento, Café dos Limas, que são de agricultores familiares que têm jovens envolvidos na gestão da atividade. Então isso é bem legal e vale a pena ser realmente divulgado. Anderson, eu queria aproveitar o gancho que você trouxe da mulher do campo. Esse é um assunto que me interessa muito, a gente poderia ficar horas aqui conversando, mas você trouxe também o tradicionalismo para essas questões do produtor, e a gente sabe que essa questão da mulher às vezes trabalhar e não aparecer é uma coisa que é cultural, que a gente vem mudando com o passar dos anos, mas e na hora de falar isso para o produtor? Esse trabalho, o produtor aceita a mulher com esse destaque? Como que você tem observado isso? Bom, realmente, são desafios, né, Virgínia, que a gente tem, que a gente encontra. E eu sou extensionista rural, eu sou funcionário de carreira da Emater aqui de Rondônia e hoje estou na Secretaria de Agricultura. Mas na Emater de Rondônia e dos outros estados também, nós temos um trabalho que é muito importante, que é o trabalho social. Então, que em geral ele é feito por pessoas da área social, que são pessoas que são pedagogas, que são assistentes sociais, que têm realmente já um entendimento, uma forma de lidar com isso. Então, assim, geralmente são essas pessoas, essas extensionistas, né, que chegam a essas mulheres no campo e fazem esse trabalho que nós chamamos aqui de empoderamento, entendeu? De mostrar para a mulher que ela tem a importância, que o trabalho dela é importante, que ela é protagonista, que ela tem sim que colocar a marca dela e aparecer. Então, a partir desse trabalho, a gente começa a ver alguns frutos. Alguns ainda com dificuldades, né? Existe um machismo na sociedade em geral e na agricultura isso talvez seja mais evidente, né? E a gente vem lutando contra isso. Então, sempre que nós temos a oportunidade, a gente traz a temática da mulher como protagonista, a valorização da mulher como
como protagonista, né? O concurso de qualidade é exemplo. A gente tem destaque, a gente tem valorização da mulher. Então, assim, quando o café a gente tem, por exemplo, avaliação de sustentabilidade das fichas. Quando a mulher participa da tomada de decisão, quando as anotações são feitas pela mulher, quando ele comercializa o café e a nota está no nome da esposa, coisas nesse sentido, faz com que ele pontue mais. Então, a gente está ajudando a estimular. Às vezes, assim, aí ele sabe, se tiver o nome da minha esposa, eu vou ganhar o prêmio. Então, é uma coisa muito simples, mas que ajuda a dar evidência a isso. E depois a gente vê que ela realmente começa a aparecer mais. Então, é um trabalho que ainda tem muito a ser feito, a gente entende, né? Mas estamos buscando todas as oportunidades que temos de trazer essa discussão de valorização das mulheres, de incentivar esses grupos aí de cafeicultoras, né? De colocá-las em evidências, para elas realmente se sentirem aquilo que elas são importantes, que o trabalho delas é muito relevante, que às vezes ela trabalha muito mais que o homem. Ela tem jornada dupla, ela tem jornada tripla e às vezes estava lá no anonimato, né? Não aparecia. Então, os dois são importantes. O trabalho, e a gente valoriza muito, o trabalho é da família. Então, é o homem, a mulher, são os dois. Mas quando aparece o nome da mulher, a gente vê que é um ponto positivo. Por quê? Porque, historicamente, ela não aparecia e agora ela está começando a aparecer. Muito bem, muito bom sempre trazer esses pontos de empoderamento, conhecer um pouquinho mais aí dos cafés amazônicos, mas o nosso tempo está chegando ao final da nossa gravação. Então eu já aproveito aqui para agradecer ao Janderson pelas informações e seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas, aqui ao Café em Prosa Podcast. Maravilha, Edson. Eu que agradeço pela oportunidade, em nome aqui do Governo do Estado de Rondônia, da Secretaria de Estado da Agricultura. Quero deixar um abraço ao secretário de Agricultura de Rondônia, que é o Evandro Padovani, que é um entusiasta da cafeicultura e do desenvolvimento do café aqui na nossa região. E dizer para todos que estão nos ouvindo, né, que ainda não conhece o café robusta, prove um café robusta de qualidade, sem preconceito, né, porque é um café realmente que tem todo uma característica diferente e um potencial diferente. Agradecer a você e a Virgínia pela oportunidade, ao Café em Prosa aí pela essa oportunidade de divulgação desse nosso trabalho. Todos aí convidados a conhecer Rondônia, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, e uma oportunidade que serão muito bem-vindos e recebidos aqui conosco. Muito obrigado. Obrigada, Erickson. Obrigada, Janderson, pela disponibilidade em falar aqui com o Café em Prosa. Continuo acompanhando aí a produção de vocês, qualquer novidade que você tiver, estou à disposição. E obrigada por levantar uma bandeira aí tão importante para a gente. Agradeço aqui, aproveito a oportunidade para agradecer as cafeicultoras que acompanham o meu trabalho e que elas saibam que eu estou aqui para ser porta-voz delas no campo também. Até a próxima. Muito bem, pessoal. Lembrando também que estamos em todas as redes sociais, né? Tem aí o nosso Instagram, que é o @caféemprosa_NA. Estamos também em todas as redes sociais, Facebook, LinkedIn, YouTube. Então, nos siga nas redes sociais. Lembre de compartilhar essas informações, esses conteúdos com seus colegas para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E conforme o Janderson convidou, vamos conhecer aí Rondônia. Assim que terminar a quarentena, todos convidados para ir para Rondônia conhecer esse estado maravilhoso do nosso país. Muito bem, eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Até semana que vem para mais um Café em Prosa Podcast. Um abraço.